O título da mensagem dessa noite é A Síndrome do Pecado Oculto. Igreja, o pecado oculto é uma das coisas que mais destrói o ser humano. Ela muda a personalidade do ser humano automaticamente, sem que este perceba. E mais, destrói a comunhão da pessoa para com Deus, aos poucos, de forma que a pessoa não perceba. Essa pessoa, ela se torna moralista. Passa a perceber o pecado das pessoas, ou seja, de outras pessoas, mas não percebe os seus próprios. Então, a síndrome do pecado oculto, igreja, ela destrói o ser humano. A característica, a personalidade, o caráter. Enfim, hoje nós vamos nos libertar deste mal. Amém. Hoje nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados ocultos. Amém? Amém? Vou ler uma reflexão para vocês. Os homens podem ter excelentes dons, boas aptidões, qualidades esplêndidas. Um defeito, porém, um pecado oculto nutrido, demonstra-se-á para o caráter o que a prancha corcomida pelo verme é para o navio completo desastre e ruína. Ou seja, quando é corcomida a prancha do navio, um pouquinho, um furo sequer, é um desastre total. Titanic, ele foi afundado simplesmente por um iceberg, ou seja, uma pedrinha de gelo. Deu um furinho ali e se tornou naquilo tudo. Ou seja, foi entrando água, a ponto de causar um grande desastre. Assim é o pecado oculto na vida do homem, na vida da mulher. Amém? Amém. E eu vou ressaltar hoje o pecado oculto na vida de Davi. Já preguei sobre isso antes, mas em outros termos, em outro título. Mas hoje nós vamos aprender de outra forma. Porque Davi, ele não confessou que ele matou Urias. Sim, ele não confessou. Por quê? Porque, na verdade, ele colocou Urias na frente da batalha para parecer a sua morte um acidente. Ou normal para um que está à frente da guerra. Então, tudo ficou como se fosse natural. Mas, na verdade, Davi, ele agiu, ele maquinou toda a situação. Para quê? Para ele tomar para si Batseba. Porque ele já havia caído em pecado com Batseba. Então, o que ele queria? Ele queria, na verdade, tirar aquele empecilho na vida dele. Simplesmente por quê? Por causa de um simples desejo que se tornou em um grande pecado oculto. E nós vamos notar que Davi, ele se tornou moralista. Ele se tornou moralista. Por quê? Porque vê os pecados dos outros, mas não estava vendo os seus próprios. Assim se torna a pessoa que está em pecado oculto. Ela gosta muito de apontar os outros, vê defeitos nos outros, vê erros nos outros, vê problema nos outros, vê pecado nos outros, ou seja, olhar demais para os defeitos da roupa, do caráter, da personalidade da pessoa, mas não vê os seus próprios. Entenderam? Isso é o que o pecado oculto torna uma pessoa. Amém? Abramos, por favor, em 2 Samuel, capítulo 11, 26 e 27, e depois 2 Samuel 12, 1 ao 15. Igreja, vamos ver que Davi ele agiu premeditadamente. Por quê? Para que tudo contribuísse para a atitude dele de ficar com Batseba, tomar para ele definitivamente a esposa de Urias. Observamos. Amém? Amém. Ouvindo, pois,
Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa com vocês. Olha aqui para mim. Ei, a sua felicidade não pode custar a felicidade de ninguém. Não pode. A sua felicidade, o seu bem-estar, o seu direito de exercer o que você chama de livre-arbítrio, não pode custar a infelicidade de alguém. O brincar com os outros, o ferir os outros e até matar os outros. Tirar os outros das suas vidas. Calma lá. Amém? Respeito. Ok? Agora vamos pular para o 12, do 1 ao 15. Vamos ver que o pecado oculto de Davi o tornou o quê? Cego, mudo, surdo e moralista. Vamos ver? Amém? Amém. O Senhor enviou Natã a Davi. Quem é Natã? Profeta. O Senhor, sabe por quê, igreja? Pode até se fazer de cego. Eu não acredito em profecia, não acredito que Deus usa Beltrano ou Ciclano para falar comigo. Tem que falar comigo mesmo. Essa é a característica de uma pessoa que está sob efeito de um pecado oculto. Ou seja, não quer mudar, não aceita ser corrigido, não aceita ser chamado a atenção. Mas por fim, Deus mandou a Natã a Davi. Vamos ver como que Davi ele agiu com Natã. Amém. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara a cria. E quem em casa cresceu junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Que linda, né? Como Natã, ele referiu aqui. A quem que ele estava referindo? Só que Davi não estava percebendo. Ele estava referindo que havia, numa certa cidade, um pobre e um rico. Então, quem eram esses dois? Davi e Urias. Então, a Bíblia, Natã, ele citou aqui, o próprio Deus usou Natã para falar do amor que Urias tinha pela esposa. Urias, ele era pobre, mas a única riqueza que Urias tinha era a esposa, que ele cuidava como uma criança. Que lindo! Ou seja, ele cuidava de Batseba como uma criancinha, exatamente como Jesus ensina lá no Novo Testamento, que o marido deve cuidar da sua esposa como Jesus cuidou da igreja, até morrer por ela se for preciso. Ai, que lindo, igreja! Que coisa linda, como que Deus falou, como que Deus, ele ressaltou de uma maneira bem nítida aqui. Mas, porém, Davi, o homem de Deus, aquele que ouvia a voz de Deus, aquele que foi usado para quê? Para matar um gigante, que tinha totalmente sensibilidade de Deus, se tornou corrompido. Por quê? Por causa do pecado oculto. Ele estava ocultando o que fizera com Urias. Amém? Prosseguindo. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas
tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Ou seja, Davi ele estava cego. Por quê? O pecado oculto na vida do homem o torna cego a ponto de ver o erro só da outra pessoa. Ainda que o autor dessa tragédia seja ele mesmo, ou seja, Davi. Foi Davi que fez todo o mal e que estava, neste momento, acendeu a ira de Davi. Vamos ver qual foi a atitude de Davi como rei, como justiceiro nessa hora. O que ele mandou que fosse feito? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ou seja, ele assinou a sua própria condenação. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Assim, exatamente, ele mesmo fez a própria sentença dele. Prosseguindo, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Te livrei das mãos de Saul. Ou seja, Deus ele não taca na cara, mas ele relembra. Da onde Deus tirou você, querido? Quem era você? Ou seja, Deus, ele aqui estava usando Natã para fazer Davi relembrar quem ele era. A pureza, o homem de Deus e os livramentos que Deus fizera a ele. Quem era você anos atrás? Olha no que você se tornou. Você é capaz só de moralizar, crucificar os outros, penalizar os outros, até castigar os outros você é capaz, mas não é capaz de assumir o seu próprio erro. O teu pecado oculto está te corrompendo e o tornando cego, a ponto de ver só os defeitos dos outros. Ou seja, Davi, ele estava aqui moralizando a situação, assinando a sua própria sentença, mas mal sabendo que era dele mesmo que Deus estava falando. Vamos lá? Deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Nossa, que vergonha. Que vergonha. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Ei, Deus, ele está neste momento te trazendo à tona a sua capacidade. Qual é a mulher que você feriu? Qual é a mulher que você matou? Às vezes matamos com as palavras, com o castigar, com os olhos, com a língua. Agora, pois, não te apartará a espada jamais da tua casa, porque Deus, ele dá as consequências. Dela ele não nos livra. Das consequências Deus não nos livra. Porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti,
E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e os darei ao teu próximo, o qual te deitará com elas em plena luz deste sol. Eu faço questão de ressaltar isso. Recebe um chifre, que Deus me perdoa pela expressão, e não sabe o porquê, talvez seja a consequência. E sabe quem foi o autor dessa tragédia? O próprio filho dele. O próprio filho dele tomou todas as esposas dele na frente dele e usou na frente do próprio pai. Na frente de todos, né? E na frente de todos também. Porque tu fizestes em oculto, aí está o pecado oculto. Porque ele fez em oculto, mas Deus vai trazer a consequência em plena luz. Este é o Deus que trabalha com justiça. Amém. Amém? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Não. Ou seja, Deus, ele diz para ele: tu não morrerás. Você sabe por quê, querido? Quem te mantém vivo é Deus. A minha vida é minha mesmo, eu faço com ela o que eu bem entender. A tua vida é de Deus. Amém. Se ele quiser tirar agora a tua vida, ele tira. Amém. E ele falou isso com Davi: eu vou te poupar a tua vida, mas o mal não sairá de tua casa. Ou seja, eu não vou te poupar da tua consequência. Esse é o Deus que trabalha. Este é o Deus que age. Amém, Deus. Eita glória! Glória a Deus. Amém? Amém. Mas, posto que, com isso, deste motivo, a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também os filhos que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, com a missão cumprida. Ou seja, corrigiu um rei, um pequeno profeta, foi até um rei, mas entregou o recado do Senhor. Ou seja, igreja, Davi, ele moralizou. Por quê? Porque estava em oculto. Estava em pecado oculto. Igreja, deixa eu te falar uma coisa com vocês. Muda a vida de vocês. Tira o pecado oculto da sua vida. Confessa o seu erro, o seu pecado. Às vezes, se ele tivesse pecado e confessado, às vezes não teria consequência tão drástica, né? Exatamente. Se ele tivesse confessado o seu pecado, ele não teria as consequências. Com certeza. Sabe por quê, igreja? Deus, ele ama, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Deus, ele ama que nós nos humilhamos e assumimos os erros, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo que acontece. Mas ele espera que nós automaticamente nos rendemos a ele e confessamos. É isso que Deus, ele espera de nós. Então, conclusão, igreja, esse pecado oculto na vida de Davi gerou na vida dele várias situações drásticas e, com certeza, foram tristes. Começaremos nossa definição de pecado através da melhor ferramenta que temos, as Escrituras. A teologia do pecado no Antigo Testamento nos enfatiza uma pecaminosidade global. Mas sim, o pecado cometido por cada indivíduo, conforme o texto que lemos, isso é óbvio, pois assim como a salvação é individual, o pecado também o é. No Antigo Testamento, há 85 ocorrências da palavra auen, se referindo ao pecado. Em Isaías 10:1,
E no Salmo 7,14, Awen é o sofrimento causado pelo pecado. No Salmo 140:10, Awen são palavras enganosas. Em Jó 36:21, Awen é a aflição causada pelo pecado. Em Isaías 66:3, Awen é um rótulo para a idolatria. Na maioria das vezes que a palavra Awen aparece na Bíblia, quase sempre se referem ao mal, à iniquidade ou à maldade. A palavra Awen também é usada no Salmo 51:2, quando Davi confessa seu pecado ao Senhor. Então, o Awen vem de engano, pecado, oculto. Amém? Amém. Os teólogos e estudiosos da Bíblia dão pouca ou nenhuma atenção a esta palavra nas Escrituras para definir o que seja pecado. Todavia, o estudo desta palavra deveria mais enfatizado no Novo Testamento. A palavra mais usada para definir pecado é amartia, que ocorre 173 vezes e cujo sentido principal é um pecado humano dirigido contra Deus, uma ofensa a Deus, um ato individual, assim como o pecado, portanto, pode ser definido como uma palavra, um pensamento, um ato, um desejo ou uma omissão, contrários aos planos de felicidade que Deus tem para o homem. O texto de 2 Samuel 11, 26 e 27 e 12 do 1 ao 15 que lemos é um dos textos mais impressionantes da Bíblia. O pecado de Davi, revelado pelo profeta Natã. O local é o palácio do rei Davi. E o profeta que o aborda é um vidente profissional, acostumado às regalias de uma vida confortável na corte. Aparentemente, o profeta Natã não teria motivos para se arriscar, para se comprometer. Afinal de contas, quem desagradava ao rei corria o risco de perder a vida. Mas ele parecia não temer tal circunstância. O texto diz que Natã é enviado pelo Senhor a Davi para entregar-lhe uma mensagem, uma parábola. A parábola diz a respeito dos dois homens. O primeiro era rico e possuía muitas ovelhas e gado. O segundo possuía apenas uma cordeirinha domesticada. O homem rico recebeu um peregrino em sua casa, mas não quis alimentá-lo com sua riqueza e preferiu lançar mão da cordeirinha do homem pobre. Antes que a história fosse concluída por Natã, Davi se precipita e se interrompe, sentenciando o homem rico à morte e obrigando-o a restituir pela cordeirinha tomada 4 vezes mais. Natã, com autoridade de um profeta profissional, mas acima de tudo, de um profeta de Deus, declara ao rei: tu és o homem. Ou seja, é com você mesmo que Deus está falando. Davi era rei de Israel, livre das mãos de Saul, de quem recebeu como herança riquezas, mulheres. Ou seja, Davi poderia ter a mulher que ele queria, mas queria a de Urias, a cordeirinha de Urias. Do amigo. E do amigo, daquele que cuidava da própria vida dele. Tudo que ele quisesse, ele teria, mas todo este poder não foi suficiente. Davi precisava de mais. Davi precisava do que não era seu. E com isto, quebrou sucessivamente o 10º, o 6º e o 7º mandamento. E pior, não confessou seus crimes e nem se arrependeu deles. Ou seja, ele estava vivendo ocultamente. Assim, igreja, somos nós.
Deus, ele quer nos dar o que é da parte dele, o que é puro, mas nós queremos lá da prostituição, lá do mundo, o impuro. Ah, as de lá é mais bonita, pastor, as da igreja são muito feias. Não serve para mim, muito bobinha, não faz nada que eu quero. Olha, você pode tornar o outro ser humano em amor aquilo que você sempre sonhou na vida. O pecado oculto de Davi foi sua ruína. E é por causa deste pecado que meditaremos sobre o tema a síndrome do pecado oculto. 1. O pecado oculto cega. Nos versículos 5 e 6 do texto lido, Davi sentencia o homem rico à parábola à morte a pagar 4 vezes mais pela cordeirinha apanhada. Ou seja, o resultado número 1 do pecado oculto, ele cega. Vamos lá? De que forma o pecado cega? O pecado cega através do moralismo. O moralismo é manifestação por meio de palavras ou atos que demonstra exagerada preocupação com questões de moral e tendência para intolerância e preconceito em relação aos outros. Davi foi moralista ao sentenciar o homem rico da parábola Natã. Ou seja, igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Ele estava tão cego que ele queria moralizar ele mesmo na questão da parábola. O pecado cega através do falso senso de imunidade. Ou seja, sou imune, não faço isso. Ou seja, tudo aquilo que ele condena nos outros é aquilo que ele pratica. Davi subestimou o seu pecado, talvez pela sua autoridade como ungido de Deus e como rei de Israel. Quando pecamos contra Deus e não confessamos os nossos pecados, nos tornamos cegos pelo moralismo e pelo falso senso de imunidade. Esse é um dos grandes sintomas do pecado oculto. O segundo item de quando estamos em pecado oculto. O pecado oculto provoca a ira de Deus. Nos versículos 9 ao 12, percebemos que a ira de Deus se acendeu contra Davi. O Senhor chamou Davi de ganancioso por querer mais do que tudo aquilo que ele já tinha. O Senhor prometeu que enviaria a violência sobre a casa de Davi para sempre. O adultério da própria casa de Davi envergonharia os pecados de Davi. Seriam expostos a todo o povo de Israel. Sim, meus irmãos, Deus se ira assim. O mesmo Deus que é amor também é fogo consumidor para com aqueles que o desobedecem e ocultam seus pecados. Você quer que eu repita isso? Olha, presta atenção. O mesmo Deus que é amor também é fogo consumidor para com aqueles que o desobedecem e ocultam seus pecados. Ou seja, não admite, não confessa, não assume e não corrige. O pecado oculto é vencido pela confissão. O pecado oculto é vencido pela confissão, mas deixa sérias consequências. E esse é o número 3 das causas do pecado oculto. Ou seja, as consequências. Após a confissão de Davi, o profeta anuncia-lhe o perdão de Deus, não morrerás. Ali o pecado é vencido, mas o preço pelo seu erro foi alto. O texto de 2 Samuel 12, 15 ao 19 diz que Davi perdera seu primeiro filho, ou seja, o filho do pecado, fruto de seu pecado com Batseba. Mesmo diante das suas orações e jejuns. Sabe por quê? Davi, ele começou a orar e jejuar. Eu quero meu filho. Ou seja, nesta hora ele caiu em si. O preço do pecado oculto. Aí também demonstrou que Davi se arrependeu, não é? Exatamente.
Se o pecado oculto não deixasse consequências, poderíamos pecar deliberadamente, sem o temor de pagarmos o preço pelos nossos erros. Isso conduziria a humanidade ao caos. Então, querido, não pense você que os seus pecados ocultos não terão consequências, porque terão. É preciso haver o temor para que haja obediência. Por que será que em apenas um mês do estabelecimento da lei seca, os acidentes de trânsito foram reduzidos notavelmente? O que faz com que um aluno se prepare com tanto afinco para um teste no final na escola ou na faculdade? Com certeza é o temor das consequências. Quem teme fica paralisado. E isso não é de todo mal. Diante do pecado, ou corremos como José da mulher de Potifar, ou ficamos paralisados pelo temor de pecar contra um Deus que é zeloso. Deus tenha piedade de nós. Glória a Deus. Repita comigo. Que Deus tenha piedade de nós. E nos perdoe pelos nossos pecados ocultos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplausos, Senhor.